qual a diferença? Porque nós faremos a leitura de 2 textos e nesta noite a intenção é que você entenda o que cada um particularmente diz. Cada texto tem algo específico para nos ensinar e por isso nós meditaremos na palavra. Iniciaremos com o texto, com o versículo de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Marcos, capítulo 10, versículo 15. Nós faremos esta leitura primeiramente e depois nós faremos a leitura do outro versículo que faz parte também do nosso pensamento desta noite. Diz assim a palavra do Senhor, é Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em uma outra versão vai dizer: de maneira nenhuma entrará nele. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Um texto muito conhecido por tratar sobre o amor, mas nesta noite nós queremos meditar apenas na finalização já do texto, onde o apóstolo Paulo fala sobre a decisão que ele tomou em mudar a sua forma de agir. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em uma outra versão diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa versão é a Nova Versão Internacional. Quero mais uma vez que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, colocando diante de Deus essa palavra, as nossas vidas, porque a palavra já é viva, é eficaz, é poderosa, mas para que nós possamos compreendê-la nessa noite. Feche os seus olhos. Ó Deus, eu quero nessa noite, mais uma vez, clamar pela Tua ação neste lugar. Enquanto estivermos meditando na Tua palavra, que já é por si só poderosa, viva, que não volta para Ti sem antes fazer e realizar o Teu propósito, o Teu desejo. Mas nós precisamos nos entregar diante do Senhor. A começar por mim, que farei a entrega dessa palavra, para que o Teu Espírito me use. Mas para que cada um, ao ouvir também, permita a ação do Espírito de Deus, para que eles possam compreender melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu já disse no início, talvez surja uma dúvida sobre se um versículo não está contradizendo o outro. Porque enquanto Jesus diz que eu, você, nós, qualquer um que quiser entrar no reino de Deus precisa ser como uma criança, isso é ensinado por Jesus, vem o apóstolo Paulo, como lemos em 1 Coríntios 13, 11, e diz que ele decidiu deixar para trás as coisas de menino, declarado assim pelo apóstolo Paulo. Mas antes de responder a questão na palavra de Deus, com a palavra de Deus ou com comentários, que eu trouxe algumas anotações aqui para a gente meditar nesses 2 versículos, qual a diferença, qual é a ação, qual é de fato o propósito de cada um. Eu quero começar trazendo para os irmãos o significado de cada palavra. Eu extraí do dicionário da língua portuguesa, para trabalhar melhor o assunto aqui com os irmãos, o significado das palavras abaixo. Criança. Criança, a definição do dicionário é ser humano no período da infância, menino ou menina. Como criança está no feminino, o dicionário fez questão de declarar que é menino ou menina, tá? Criança é menino ou menina. Vamos deixar outra parte para outro dia.
Mas enfim, ser humano no período da infância, menino ou menina. Podemos ainda encontrar no mesmo dicionário, em uma linguagem figurada, que infância é definida como período sem malícia. Ao invés disso, o que existe nesse período da vida é ingenuidade e inocência. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar exatamente isto. Romanos 16, 19, não precisa abrir. Romanos 16, 19, parte B, diz: mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, ou excelentes em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Não ter malícia é uma atitude própria de uma criança. Então você começa a entender o que Jesus queria dizer em sermos como criança, sem malícia, ingênuos para o mal. Sabe o que eu ouvi outro dia de um homem? Nós estamos enfrentando uma situação com os terrenos que a igreja comprou no Alvorada, e quando eu falei diz ele que é expert nessas questões de compra e venda de imóveis, ele falou: também, né, pastor? Quem olha para o senhor vê que o senhor é ingênuo. Glória a Deus, né? Tem muito pastor que estão falando por aí que passa a perna nos outros. Eu não estou nessa lista. Eu disse para ele: que bom que você falou isso para mim. Fiquei feliz, ganhei o dia. Mas eu não fiz nada com irresponsabilidade. Eu não fiz, nem a igreja. Mas é que eu encontrei pela frente. Eu respondi assim para ele: eu encontrei pela frente pessoas que são más, pessoas que não têm temor. E eu não quero dizer só temor a Deus, não tem temor de nada. Aí ele falou: não, pastor, desculpa, é expressão e tal. Eu falei: tá bom, tá perdoado. Criança perdoa fácil. Criança perdoa fácil, não é verdade? Tá aqui agora brigando duas crianças, daqui a pouco uma fala para a outra: ah, essa é minha amiguinha, esse é meu amiguinho. Pronto, já a festa está feita de novo, a amizade está refeita, reata, né? Ali a comunhão muito facilmente. Mas também, quando eu falo de criança, eu preciso levar os irmãos a pensar sobre a questão do menino. O menino, o que é próprio para o menino, segundo o nosso dicionário? Qual é a ação de um menino? Meninice. E aqui diz no dicionário também que é um ato ou comportamento típico de menino. E também é definido como criancice. De maneira nenhuma Jesus estava ensinando ao dizer que temos que ser como crianças para herdarmos o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. Jesus não estava ensinando sermos irresponsáveis. Eu fiz essa complementação acima, né, quando pensei com os irmãos aqui o que é criança e o que é infância, segundo o dicionário. Então eu também me aprofundei um pouco mais para que eu pudesse trazer para os irmãos. Trabalhei mais no sentido de trazer para os irmãos mais profundamente o que significa esse termo criancice, que está no final da definição da meninice. Criancice, como segue lá no dicionário, é insensatez, leviandade e precipitação. Mesmo que entenda-se como criancice atos próprios de uma criança e que talvez fez aquilo porque é inocente e é puro demais, a insensatez de fato é quem define esta forma de agir. E passados muitos anos da vida de algumas pessoas, nós ainda percebemos em vários contextos, no contexto geral e no contexto espiritual, como família, trabalho, relacionamento, que as pessoas ou algumas pessoas
de fato são um eterno menino. E é contra isto que o apóstolo Paulo está falando. Não crescer. Porque quando Jesus fala que eu tenho que ser como criança, me chama a atenção a criança. De tantas coisas que uma criança faz, que ela expressa, como eu já citei aqui, perdoa fácil, refaz a amizade logo, perdoa, esquece. A criança, ela também tem o desejo de crescer. Eu sempre falo isso aqui. Todas as vezes que eu trago a mensagem, nesse texto, ou falando, ou se eu cito criança em alguma mensagem, eu falo o seguinte: Jesus, ele pode falar mesmo que eu preciso receber o reino de Deus como criança, porque uma das coisas que a criança quer ser, quer fazer de fato, é crescer. Notem uma criança, ela brinca de coisas de adulto. Ela brinca de dirigir, ela brinca de dar aula, ela brinca de muitas outras coisas. Isso é um aprendizado para ela, acima de tudo. Por isso que você precisa prestar atenção na criança, na sua filha, no seu filho, que de fato ele tem aprendido nesse tempo. Porque com toda a simplicidade, enquanto ele brinca, ele está aprendendo. Tem criança, por exemplo, vê um policial e ele quer ser policial, então ele quer ganhar roupinha de policial e tal. Então ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. Toda criança normal, abre aspas para essa criança normal, toda criança normal deseja crescer. Mesmo com toda a inocência que ela tem, ela começa a brincar e desenvolver brincadeiras onde demonstra que ela quer chegar logo. Ela quer que chegue logo aquilo que ela tanto sonha através das suas brincadeiras. Por isso fique claro para nós nessa noite, que ser como criança inclui o desejo de crescer. Já ser como menino, que o apóstolo Paulo diz que ele abandonou, informa-nos que é aquele que não quer crescer. São informações distintas, embora pareça um paradoxo. Às vezes parece que está junto, né? Ou está contradizendo. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Alguém pergunta isso para você amanhã no seu trabalho, aí você ia ficar que jeito? Jesus fala para você como criança. O apóstolo Paulo fala que ele abandonou coisas de menino, as coisas de menino. Bom, eu quero, depois eu vou entrar em outros comentários, mas eu quero dizer aos irmãos que para mim, o significado das palavras criança, infância, tem a ver com um período, tem a ver com o tempo, tem a ver com a faixa etária e tem a ver com um período que vai passar. Eu sempre ressalto isso nas mensagens, os irmãos sabem disso, né? Agora, entretanto, viver como um menino, por isso que o apóstolo Paulo, ele declara que ele já não era mais como menino, ele não vivia mais como menino. Viver como um menino expressa ato ou comportamento que não tem a ver com a idade. E é triste às vezes nós notarmos que até um jovem, um adulto, mesmo um adulto, vive dando trabalho. Aí a gente começa a pensar como o apóstolo Paulo realmente pensou. Não dá para viver assim. É isso que nos leva à definição do apóstolo Paulo, que de fato ele quis expressar. Ele era agora um homem formado, maduro na fé, e ele, por ter crescido, ele não estava mais fazendo aquelas coisinhas de menino. Ele disse isso a respeito dele mesmo. O apóstolo Paulo foi um homem turrão. O apóstolo Paulo foi um homem rude, quando ainda era Saulo. O apóstolo Paulo, não preciso dizer que foi perseguidor, né?
isso não é questão do caráter, mas da função. Ele era alguém que de fato era duro de se lidar, mas ele começou a avaliar a sua vida agora com Cristo, conhecendo o reino de Deus, e ele chega à conclusão a respeito de si mesmo, que antes ele até falava, pensava, raciocinava como um menino, mas quando veio a maturidade na fé, então ele deixou para trás as ações inconsequentes de um menino. É maravilhoso ser criança, é maravilhoso a gente andar com uma criança, mas mesmo uma criança, e Jesus sabia disso, mesmo uma criança, nós não aceitamos ações inconsequentes dela. Quanto mais a pessoa de certa idade já com ações inconsequentes. É disso que o apóstolo Paulo estava falando, a respeito de si mesmo, mas que serve para mim e para você, no sentido que nós devemos abandonar práticas que mostram que nós não estamos crescendo. Claro que como estamos numa igreja, a gente começa sempre falando sobre o crescimento na fé, o crescimento espiritual, mas nós não podemos esquecer que não é aqui que você mostra quem você é. Que aliás aqui você até mostra quem você é com facilidade, mas é lá fora que de fato prova-se quem você é. A sua maneira de agir no trabalho, a sua maneira de agir na escola, na faculdade, sua maneira de agir com a sua família que não conhece a Cristo, ou que conhece também, a maneira como você age nos relacionamentos de um modo geral. Quais são as ações que você tem? Eu não quero ficar só em definição de dicionário e nem ficar apenas no que eu penso, mas eu recorri a alguns comentários e eu percebi aqui que graças a Deus eu estou na direção correta no meu pensamento. Homens que estudaram muito, homens que leram inclusive a palavra no original, para chegarem a esta conclusão que eu quero repassar à igreja. Primeiramente, falando lá de Marcos, novamente, no capítulo 10, e agora eu quero falar de um modo geral do versículo 13 ao 16, nós só lemos o 15, mas eu quero falar do 13 ao 16. O Marcos, ele quer mostrar também, com aquela passagem, uma quebra de paradigma de Jesus. Sim, Jesus veio e ele valorizou a mulher, que não era valorizada. Ele conversar com aquela mulher lá no poço, tanto que ela falou para ele, ela fez a observação, ela destacou como o Senhor sendo judeu, mas não era só porque era judeu, que ele era homem. Por que o Senhor está conversando comigo? Hoje a gente deixa a mulher falar, né, bastante coisa. Naquela época não podia falar nada. Mas Jesus mudou. Por isso que, irmão, que você tem que deixar a tua mulher falar. Não sei quem gostou agora de Jesus, né? Mas Jesus valorizou a mulher. Bom, agora Jesus valoriza as crianças. Marcos, ele nos conta que algumas pessoas trouxeram as crianças a Jesus, a fim de que ele as abençoasse, como ele tinha feito com tantos outros. Mas o que? Criança? Trazer criança barulhenta, que fica no culto andando. E os discípulos, não foi a multidão no geral não, os discípulos que repreenderam essas pessoas, dizendo que elas estavam importunando o mestre, que elas estavam tirando a atenção de Jesus. Era latente no coração, na mente daqueles discípulos, porque criança ali considerada na faixa etária era de 8 a 12 anos, e só tinha acesso à lei, ou só poderiam tomar para si alguma responsabilidade quanto a cumprir a lei, aqueles que tinham 13 anos para cima. Então, quando essas crianças chegam, os discípulos, por entenderem que elas eram muito jovens, eram muito novas,
e elas não tinham como aproveitar os ensinamentos de Jesus, porque não tinham onde aplicar os ensinamentos, os discípulos fazem um bloqueio cultural. Não importunem o mestre. Não importunem. Naquele tempo, os adultos ignoravam as crianças. Jesus, no entanto, ele fica indignado com essa situação. E ele valoriza as crianças, como está lá no capítulo 9, no versículo 39 também de Marcos, que Jesus disse assim: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Jesus ele introduz ainda um significado mais profundo no que diz respeito à aceitação dele com relação às crianças. Tudo nesse texto. Porque ele fala o seguinte, que está lá no versículo 14 de Marcos 10. Porque das tais é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Antes até de Jesus ensinar que eles deveriam imitar as crianças no procedimento, o foco de Jesus aqui é dizer que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, do modo como uma criança recebe com alegria qualquer coisa. Semana passada nós estávamos no lanche e uma irmã fez um aviãozinho de papel bem feio, que não funcionava. E ela jogou e a criança, parecia que era um avião de verdade. A criança, ela recebe com alegria, irmãos, tudo o que alguém entrega para ela. Por isso tem muito pai fazendo criança de bobinho, de bobinha, né? Fica com isso aqui mesmo, ó. A criança fica. Salvo. Abre parênteses, tem algumas crianças aí já com 1 ano, 2 anos, que tá mudando esse conceito. Mas ainda, de maneira geral, percentual muito alto. Criança, ela recebe com alegria tudo que você entrega para ela. As crianças, elas eram consideradas, irmãos, eu fiquei assim, muito admirado. E por isso eu entendo a indignação de Jesus. As crianças naquele tempo, elas eram consideradas indignas e insignificantes de atenção. Mas às vezes, vou abrir um parênteses aqui, às vezes acontece nos dias de hoje. Por isso que até tem um personagem aí que criaram que fica assim: ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe. Nossa, eu vejo aquilo. Mas isso é uma expressão para dizer que quando uma criança precisa chamar um pai ou uma mãe mais do que 2 vezes, a primeira não escutou, né? Tá no celular. Mas a segunda, irmão, já tem que escutar, ué. Não, 3, 4 vezes chamando pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. E não ouve. Se nós estivermos tratando as nossas crianças assim, nós estamos dando a elas o mesmo tratamento que se dava naquela época. Elas eram indignas de atenção. Jesus muda isso ao dizer: vocês precisam ser como criança para entrar no reino dos céus. Porque a criança recebe com alegria tudo aquilo que vem para ela. A criança, ela não pode ser insignificante. Ela não pode ser indigna de atenção. Bom, as crianças naquele tempo não podiam reivindicar coisa alguma. Elas podiam somente receber o que lhes era oferecido e elas dependiam 100% dos seus responsáveis quanto àquilo que elas recebiam. Se ainda elas viviam numa família equilibrada, essa criança era bem tratada, como nos dias de hoje, pelo fruto de amor e pela generosidade que a própria família ou alguém dispensava a ela. Quando Jesus fala que se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, Ele está concluindo que da mesma maneira que uma criança recebe com alegria, que da mesma maneira que uma criança, por muitas vezes, não podia reivindicar nada,
aquele que confia em Deus deve receber o seu reino com alegria, como um dom de sua graça, e tem que ter a consciência de que a soberania é do Pai e não de quem recebeu o reino de Deus. Cai por terra aquele negócio que eu determino, porque o reino é de Deus, não é da criança que o recebe. E isso é um ensinamento bíblico. Aí você entende o que Jesus então queria dizer quando disse ser como criança. Acima de tudo, alguém que recebe com alegria o reino de Deus. Assim como as crianças naquele tempo que não tinham direito nenhum. Qual direito nós tínhamos? Mesmo assim, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, resolveu dispensar o seu amor, o seu poder, a sua presença em nós. Aí nesse sentido, Jesus não está contrariando o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Paulo não está contrariando Jesus, porque aqui é uma condição de que criança recebe com alegria e com humildade. Não vou entrar nas outras características da criança, porque nós vamos pensar agora sobre essa questão de menino mesmo. Enquanto menino, agora você vai pensar no menino bem arteiro. Alguém tem menino arteiro em casa? Alguém conhece algum menino arteiro? Menina também. Alguém conhece um vizinho que tem um menino daqueles? Outro dia eu cheguei na minha casa, o menino ficou branco e começou a andar para lá e para cá na calçada. Aí menino, gente, já ultrapassa, não é mais 8, 9, 10 anos, não. É esses meninos aí, 12, 13, 14, 15 anos, adolescentes. E ele ficou branco, que eu cheguei, abri o portão e eu falei: o que você está preocupado? Aí eu olhei para cima, tinha um menino em cima do telhado. Aí eu falei: menino, lembrei da minha avó, né? Menino, o que você está fazendo aí, menino? Você vai cair, menino. Estava preocupado com minhas telhas também. Menino, que isso? Se tiver chovido, rapaz, quebra a telha. Não, tio, de boa aqui, ó. Peraí. Foi lá, catou um pipa e desceu. Isso é uma boa prática, irmãos? Não é. Então, quando eu começo agora a pensar com a igreja, o que Paulo queria dizer em não ser menino, ele não estava contrariando o ensinamento de Jesus de ser como criança, porque já ficou provado isso. O que é ser criança na ótica de Jesus? Ou como criança na ótica de Jesus? Ser como criança na ótica de Jesus. Mas não ser menino ou abandonar as coisas de menino, para o apóstolo Paulo, é, em poucas palavras, abandonar a síndrome do Peter Pan. Você que fica negando a crescer, negando-se a crescer, negando-se a tomar responsabilidade, ter responsabilidade e assumir responsabilidade. Você é um menino. Agora que vem aquela parte que alguns irmãos gostam de dizer: fala Deus, é agora. É agora. Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas inconsequentes, irmãos. Em todas as áreas. Eu sei que a legislação brasileira tem contribuído com isso. Fica até o meu protesto aqui. Essa mensagem vai para a internet. Fica até o meu protesto. Que a legislação brasileira tem parte nesta irresponsabilidade dos meninos e das meninas, daquela idade de menino. Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Cheguei na minha casa, todo feliz, depois da aula, dia 14 de novembro de 1986. Eu tinha 12 anos. E disse: e aí, pai, vai dar parabéns para mim? Vou, parabéns, e vou te dar uma incumbência. Amanhã não, porque é feriado, dia 15 de novembro é feriado.
Mas dia 16, depois de amanhã, já tem uma entrevista marcada para você lá na Associação da Guarda Mirim. Eu falei, nossa, pai. Não deu nem para esquentar. Quando morre, esfria, né? Mas quando faz 12 anos, vai esquentar. Não deu nem para esquentar meus 12 anos. Não deu não. Dia 16, fui o primeiro a chegar com a bicicleta barra forte que o meu avô me emprestou. Encostei, coloquei o pedal assim. Esperei abrir. Aquele tamanhozão, né, irmãos? Imagina o meu tamanho. E aí eu cheguei esperando abrir. Chegou um cara, já me olhou. Meu pai era conhecido, cidade pequena. Ah, você é o filho do Angelim, né? Sou. Ele falou que você viria. Ó, o cara estava me esperando mesmo. Me deu uma ficha simples lá. Tinha que colocar o RG, eu já tinha e tal. Ele falou, ó, vai para sua casa que se tiver alguma oportunidade de emprego, a gente te liga. Minha casa tinha telefone, irmãos. Aí eu falei, então não é hoje que eu vou trabalhar. Fui para minha casa. A minha mãe, como é que foi lá? Eu tirando a camiseta, colocando o short de novo. Como é que foi lá? Ele vai me ligar. Tocou o telefone, irmãos. Atendi. Oi. Márcio, vai no Banespa. Agora eu posso falar porque não é mais Banespa mesmo. Vai no Banespa. Estão esperando por você lá. Fui lá fazer um teste. Minha função era levar cheque sem fundo na casa das pessoas e falar, teu cheque voltou. Era legal. Levar extrato nas empresas maiores. Pegar linha no Telex. Porque a moça da aplicação digitava a aplicação. Ia sair numa folha assim, que nossa, era o máximo aquilo. Tirar xerox e atender telefone. Banespa, boa tarde. Banespa, bom dia. Irmãos, ali eu comecei a formar o meu caráter de responsabilidade, no quesito, na questão de responsabilidade. Hoje, contei tudo isso para os irmãos, para dizer que a legislação falha. Porque acho que com 14, com muita luta, consegue ingressar. Ou 16 anos, eu estou desatualizado aqui. Mas é 16. Antes disso, não consegue mais ingressar no mercado de trabalho. Portanto, eu não quero falar desses meninos que você, pai, está exatamente instituído por Deus para cuidar do seu filho nessa fase que não consegue entrar num trabalho mesmo que ele queira. Eu quero que você, que já é um jovem, que já é um adulto, que já é um pai, pense nas suas atitudes, porque o seu filho vai copiar você. O seu filho vai te copiar. Eu comecei muito cedo a ter responsabilidade. Mudamos para São José do Rio Preto em 89. Eu ainda tinha 14 anos, para 15 anos. E aí eu já tinha carteira de trabalho. Tirei com 14 anos minha carteira de trabalho. Podia, né? E eu cheguei em Rio Preto já com a carteira de trabalho. Aí nós nos mudamos aqui para Rio Preto no dia 8 de julho. Eu comecei a trabalhar dia 22 de julho aqui em Rio Preto no escritório de contabilidade. Nesse período de 8 a 22, 14 dias, para ser assim mais rápido no cálculo aqui, eu todos os dias eu ouvia meu pai me perguntar: você foi atrás de trabalho hoje? Você foi atrás de trabalho hoje? Aí um primo meu disse para o meu pai assim, tem um amigo meu aí que é contador, ele está precisando de um office boy. Me levaram lá vai eu de novo com bicicleta e tal. E eu sempre clamei a Deus por sabedoria. Como eu estou falando para toda a idade aqui agora, porque as crianças estão lá no fundo. Mas a você que já está na fase da adolescência, da juventude, ou mesmo você que é um adulto, talvez isso vai servir para você. Eu sempre pedi a Deus por sabedoria. Eu comecei a trabalhar lá no dia 22 de agosto
E eu fiquei na rua, fazendo centro da cidade, os bairros de manhã e centro da cidade à tarde, porque eu fazia banco. E naquela época, banco era chato, irmão. Não tinha ar-condicionado, era aqueles ventiladorzão, né? Não tinha cadeira para sentar, senha para chamar teu número, nada. Era fila em pé. E eu pedindo sabedoria a Deus. Eu fazia algo que a maioria, porque não tinha só eu de office boy lá, a gente dividia a cidade por setor. Era eu e mais 2 ou 3. E eles tinham um costume, os outros, eles tinham um costume de acabar o serviço e fazer outras coisas, menos voltar para o trabalho, menos voltar para o escritório. E eu voltava. Tinha dia que eu terminava 3h20, 3h30, meu trabalho, e o escritório fechava 5:45. Então eu pensava, eu vou voltar e vou pedir para alguém me ensinar alguma coisa. Eu achei bonito aquele negócio de escrita fiscal, eram uns livrão assim, mas a minha letra não ajudou, porque o cara ficava assim olhando, era um japonês. Nossa, mas tua letra é muito feia. Eu falei, esse japonês aqui não gostou de mim não. E quando errava tinha que pegar e apagar, era caneta tinteiro. Até hoje eu não aprendi a escrever direito. Não saía nada, de repente saía um borrão assim. E aí eu falei, não vai dar certo. Fiquei uns 3 ou 4 dias, não gostei. Fui aprender contabilidade, tinha outro setor lá. Aí a chefe da contabilidade, irmãos, era terrível. Até que um dia, um rapaz lá do departamento pessoal falou para mim, você quer aprender departamento pessoal? Já sei da fama da tua letra, mas usa menos. Fazendo com cuidado, anotação na carteira de trabalho, mas dá para fazer. Aí eu fui aprender. Eu comecei a aprender o departamento pessoal no início de outubro. Eu estava 1 mês e meio já fazendo rua. E eu comecei no início de outubro. E no dia 5 de novembro, eu assumi como auxiliar de departamento pessoal. Eu tinha 15 anos. Por isso não justifica uma pessoa em fase adulta não ter responsabilidade. E o cara que me ensinou saiu. Então um outro foi trazido de fora para ser o encarregado. Ele trabalhou 5 ou 6 meses, ele reclamava demais do salário dele. Então o dono do escritório me chamou lá em março de 1990. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, praticamente. E ele disse para mim, eu vou te colocar como encarregado do departamento pessoal. Estou mandando embora esse encarregado aqui e você vai ser o encarregado. Aquilo, minha espinha, foi e voltou assim, aquele friozinho, sabe? Ou então quando eu passava por muito apuro, formigava a minha cabeça. E eu falei, tá bom, eu aceito o desafio. Irmãos, eu era bacana naquela época, com 16 anos. Hoje, eu ganhava mais, se fosse hoje, eu ganhava mais de R$2.500. Mas eu me esforcei. Eu ganhava a gorjeta dos clientes. Eu podia, em vez, ao contrário de voltar 3h30, 3h20, ir para debaixo de uma árvore, chupar um sorvete, com a gorjeta que eu ganhei. Mas não é isso que eu fazia. Por isso que não ser menino passa por atitude, não pela idade. E Deus foi me abençoando. O apóstolo Paulo, ele estava declarando aqui que é muito natural, é natural, um menino na sua fase, na sua faixa etária, adolescente, pré-adolescente, agir como um menino, mas com base na sua experiência pessoal. Ele percebeu que ele estava negando-se a crescer, mas com determinação, ele agora começa a exercer as funções de um adulto. Mesmo ainda sendo aquele apóstolo Paulo, que você sabe que diz que era miserável homem,
Aquele apóstolo Paulo que diz que tudo aquilo que ele tentava fazer, ele não fazia, mas aquilo que não era para fazer, é isso que ele faz. Mas o apóstolo Paulo é um homem que nos ensina a nos esforçarmos, a sairmos da meninice, da criancice, da irresponsabilidade. O verbo utilizado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, quando cheguei a ser homem, no presente, o verbo indica então que agora ele já não seria mais dominado por atividades infantis, mas mostra que o apóstolo Paulo desistiu das coisas de menino de maneira decidida e final. Esse dia tem que chegar na sua vida, se ainda não chegou, você decidir deixar de fato, finalmente, as atitudes de um menino. Assim, você crescerá em todas as áreas, não só na fé. A gente começa trabalhando a área da fé, sempre é assim, porque estamos numa igreja. Você precisa crescer na fé, irmão. Você precisa crescer no conhecimento da palavra e viver a palavra. Isso é maturidade. Mas quando você se propõe a crescer, todas as demais áreas da sua vida são influenciadas por esse crescimento. E eu louvo a Deus porque nessa igreja tem muitas pessoas assim, que de fato demonstram um crescimento. Mas se não é o teu caso, se você hoje, olhando para a tua vida, você não tem assumido, como de fato o apóstolo Paulo fala, agora que eu cheguei a ser homem, adulto, eu deixei as coisas de menino, deixei para trás as coisas de menino, você precisa fazer um compromisso com o Senhor hoje de mudança. Feche os seus olhos. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor que, de fato, Ele possa transformar todo o nosso ser. A partir do momento que a gente decide, não, Senhor, eu quero crescer, eu quero mudar, o Senhor dará condições para isso.